E agora você vai curtir mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. E se você quiser encontrar tudo que a gente falou nesse bate-papo, acesse o link aqui embaixo na descrição. Vambora. E sobre o Wellington, né, que o Nick comentava aí também, vale a gente trazer maiores informações, até colocar a imagem dele por aqui. Por quê? Porque o staff dele já deu o ok para a oferta que foi feita pelo Southampton, clube da Inglaterra, para o Wellington deixar o São Paulo, então, e aí negociariam, né? Mas ele ainda não firmou esse pré-contrato, nada assinado. E aí, senhor Gustavo Nick, entrou um outro clube na parada, que é o Ipswich Town, informação dada pela ESPN, pelo Eduardo Afonso, né, que o Ipswich Town, que é o time do Ed Sheeran, cantor, né, que é sócio lá também, investidor do clube, patrocinador do clube, também, então, entrou na briga pelo Wellington. Fato é, vai deixar o São Paulo e, ao que parece, Nick, está desenhando um cenário que ele vai sair aí o quanto antes. Então, ele vai sair do São Paulo, quem sabe, aí nas próximas horas, próximos dias, eles querem antecipar a liberação do Wellington para o futebol inglês, e aí teria que pagar uma certa quantia para o São Paulo. E aí o São Paulo não é contra essa ideia, porque se o próprio jogador quiser sair e vier uma compensação financeira, claro, né, a gente pensa que o time do São Paulo em 6 meses perderia o Wellington de graça e sem ganhar nada, né? De graça já é meio que redundante, mas assim, sem ganhar nada. E aí, caso venha um clube agora, pague um certo valor, ele já vai sair mesmo, o São Paulo faria sentido. Mas tem 2 clubes, então, que querem o Wellington, e assim, claro, né? Não é 2 times que são candidatos a título, mas 2 times que estão na Premier League. É um cara que está valorizado no mercado, então a gente tem essa situação, mas o Wellington, de fato, deve deixar o São Paulo, Nick. Então, Gabi, o que eu venho falando sobre o Wellington é assim, considerando que ele é um cara que mesmo com esse imbróglio todo de renovação, de pedida, de salário, etc., toda essa negociação, que obviamente não é de hoje que ele está negociando com outros clubes, né? Mesmo com tudo isso, ele nunca tirou o pé, nunca deixou de ajudar o São Paulo, pelo contrário, ele está numa fase boa, vem jogando bem a maioria dos jogos, não é nenhum primor, mas acho que faz um feijão com arroz bem feito ali na lateral, encaixou bem com o Zubeldia e ele não tá tirando o pé. Diante disso, cara, eu acho o seguinte, ou o São Paulo consegue um valor que seja suficiente para já trazer um cara para assumir a posição de titular no lugar do Wellington, ou então é melhor contar com ele até o último dia e ter um benefício esportivo e não ter o benefício financeiro, entendeu? Eu acho que assim, o São Paulo se colocou nessa situação, o Belmonte fala que já fez propostas para o Wellington há 2 anos atrás, e ele, nos mesmos moldes do Nestor e ele do falou Pablo... no Bopismo ontem, né? Exatamente. Falou no Bopismo que fez oferta no mesmo teto ali. Exato. Então falou, olha, a gente pegou os caras ali da mesma geração e fez as mesmas propostas. Os outros aceitaram, o Wellington não aceitou desde lá de trás. Nunca vamos saber se isso é verdade ou não é, mas em todo caso, o São Paulo acabou se colocando nessa posição de o Wellington, o empresário dele, terem a faca e o queijo na mão, de falar, bom, agora eu posso assinar um pré-contrato, eu vou pedir quanto eu quiser aqui de salário e tudo mais, e vou acertar com outro clube. Mas para o São Paulo, cara, hoje, perder o Wellington seria um prejuízo esportivo muito grande. Acho que o São Paulo que vai jogar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, da forma como a gente está no G4, etc., se desfazer de um lateral antecipadamente, por causa de uns trocados aí, e aí não ter outro para colocar no lugar dele, seria um prejuízo esportivo muito grande. E agora, nesse momento, São Paulo tem que pensar mais na questão esportiva do que financeira, para o caso do Wellington. Porque não vai chegar um valor, o valor de mercado do Wellington. Se falava no ano passado que ele seria vendido por 8 milhões de euros. É óbvio que nenhum clube vai pagar isso para ele agora, podendo assinar e sair de graça no final do ano. Então, vamos supor, o clube vai dar 2, 3 milhões de euros ou de dólares pelo Wellington. O que você faz com esse dinheiro para contratar um novo lateral que venha e seja titular como ele? Provavelmente você não consiga, né, essa reposição. E aí o São Paulo não vai ter um grande valor financeiro e vai ter um grande prejuízo esportivo. Então, diante disso, cara, a menos que o Wellington chegue e fale, gente, eu quero ir embora, essa eu não vou mais... Nick, porque o São Paulo fica refém, Mas assim, ele até agora não mostrou que ele vai fazer corpo mole, nem nada disso, caso ele tenha que ficar. Até agora ele não mostrou. Então, a menos que ele chegue e fale, olha, gente, eu não quero jogar mais, eu não vou jogar mais e negocia aí porque eu tô saindo fora, que eu acho que não é muito o perfil dele, pelo que a gente percebeu até agora, dos anos que ele tem aí no São Paulo, eu, de duas uma, ou eu usaria até o final do contrato para poder manter na lateral esquerda alguém ali que a gente está, pelo menos, dando conta do recado, ou então eu só liberaria agora, já acertado com algum substituto que venha
e dê a mesma confiança que o Wellington dá para nós hoje na lateral esquerda. Pode ser Alexandre, pode ser qualquer outro, mas enfim, liberar por um valor e aí não conseguir repor e falar que vai ficar, por exemplo, com Patrick e Lisieiro na lateral esquerda para jogar Libertadores daqui a um mês, eu acho uma loucura. Eu prefiro ficar com o Wellington até o final, mesmo que daí ele saia de graça em dezembro. Ele tá disputado, ele tá inflacionado, vários fatores envolvem também, né, Nick? Mas é um jogador, então, que tem essas duas sondagens e intenções de oferta. Southampton estava em troca de minuta contratual, de acordo com o empresário dele, deve ser mesmo o próximo passo do Wellington, e aí eles têm que negociar com o São Paulo para tentar a liberação antecipada. E aí o São Paulo tá esperando, né, chegar essa oferta na mesa. Por enquanto, o empresário não informou, né, não formalizou esse pré-contrato para o São Paulo. Então, tem um certo chão, mas nas próximas horas, visto que aí no dia 10, vulgo amanhã, vulgo daqui a algumas horas, essa quarta-feira, abre-se de fato a janela de transferências, e a gente pode ter novidades, e aí quem sabe até para chegadas, né? O São Paulo pode tentar agilizar a casa para algumas chegadas aí na janela. Bom, a gente vai falar de outros temas aqui, muitos outros temas que tem, só antes ler um superchat aqui do Cimei Antunes, né, que fala que Deus abençoe que não seja um novo Armeiro, ex-Palmeiras, amém. Falando do Borro, Armeiro era o cara do Armeration, né, que fazia a dancinha na Copa do Mundo, amigo de Rames. Para você ver, né, quando a galera pega assim na mesma nacionalidade, igual o Orejuela, que falaram aqui também, né, cara, é óbvio que levanta esse receio, né, levanta essa suspeita, mas, e tem muita gente que fala aqui do Wellington, ele não é um primor, mas ele é um bom jogador, cara, é um jogador útil, ele tem 23 anos só, ainda vai evoluir muito, eu imagino, e ele não vem comprometendo o cara na lateral, não é um cara que vai dar 5 assistências por temporada, provavelmente, mas assim, tem jogado bem, na minha opinião. Ele é um cara físico, é mais ou menos como o Igor Vinícius do outro lado. Nesse estilo de jogo do Zubeldia, pô, as 4 vitórias recentes que a gente conseguiu engrenar agora consecutivas foram muito na conta da boa participação do Igor e do Wellington. Eles não comprometeram em nada. Então, assim, alguém comentou aqui, se não achar um lateral igual o Wellington, pode fechar. Cara, que times no Brasil que tem um lateral como o Wellington? São 3 ou 4 times, não é tanta gente assim também. E são jogadores caros, é uma posição escassa. O São Paulo não se planejou antecipadamente como deveria ter feito. O meu ponto agora é, perder o Wellington hoje, no meio de julho, sabendo que daqui a um mês você tem um jogo de mata-mata de Libertadores, será que nesse um mês você vai achar alguém agora na urgência, na pressa, para já chegar e jogar como o Wellington? Não estou dizendo que você não vai achar alguém igual ou melhor que o Wellington, mas será que agora, do jeito que a coisa chegou nesse ponto, vai achar? Provavelmente não. Provavelmente vai ficar nessa de Alexandre, alguns nomes mais conhecidos assim, que realmente acho que trariam uma confiança. O Alexandre meio que dispensa comentários, mas eu acho que o Wellington é um jogador que, cara, quando ele for embora, a gente vai sentir um pouco de falta dele, sim. Não vejo uma... assim, depende de quem vier, né? Depende de quem vier, mas estou dizendo assim, cara, é aquele cenário que a gente sempre coloca. Patrick vem fazendo bons jogos com o Zubeldia dá moral para ele, coloca ele. Acho que o Patrick vem mostrando uma nítida evolução. No começo ele entrava, dava para ver no semblante dele assim que ele estava inseguro de jogar, só tocava para trás, e agora nos últimos jogos ele já está se mostrando um cara um pouco mais confiante, mas isso não vai acontecer da noite para o dia. A gente tem um jogo de Libertadores, como eu disse, contra o Nacional, que é um time encardido, cara, daqui a um mês. Então, assim, se amanhã sair a escalação, vamos imaginar, acho que o jogo é dia 14 ou 15 de agosto, né? Sai a escalação, São Paulo com Patrick na lateral esquerda. A gente vai olhar e falar, pô, beleza, tá tranquilo? Se sair com o Wellington, a gente sabe que o que ele pode entregar, entendeu? O meu ponto é só esse. Na situação que chegou, se não tiver uma reposição agora para chegar e jogar, eu prefiro ficar com o Wellington. Mas aí, Nick, vai entrar naquele mérito que o Wellington é um bom jogador, concordo com você, e é um cara escasso no mercado que tem pouquíssimas opções. Dito isso, como diria o nosso Ilcinho, ele não é nenhum grande craque, e aí depende de quem vem, né, na vaga dele, porque eu lembro que quando o senhor Reinaldo saiu do São Paulo e a gente sofreu ali uns meses na posição, era esse papo, pô, ruim com ele, pior sem ele. O pessoal fica falando sobre isso, né? Que ficavam falando na época, pô, mas o Reinaldo, quantos
que jogam no Brasil, que são melhores que ele e tal. E aí veio o Caio Paulista, quem diria, né, e salvou a posição, e aí nunca mais a gente ouvia falar esse papo de Reinaldo. Então, passa muito mais por quem vai vir depois da saída do Wellington, que já é muito iminente, né? Eu acho que o próprio Patrick tem uma evolução crua ainda, não é um cara que está pronto para jogar aí os jogos mata-mata, por exemplo. Ele está jogando um pouquinho melhor, mas não é também nada que o credencia hoje para brigar por vaga diretamente. Então, Gabi, e aí, Nick, pra gente... Mas é isso que eu tô, só complementando, é isso que eu tô te falando. Por exemplo, o planejamento do São Paulo nessa posição, ele vem se mostrando equivocado desde a saída do Reinaldo que você mencionou. Quando o Reinaldo saiu, e aí saiu junto com ele o Léo Pelé, que não era também nenhum primor, mas poderia quebrar um galho na lateral esquerda, que era a posição de origem dele, todo mundo já falava, bom, o Wellington tá lá pedindo passagem, vai ser o titular da posição. Ali o São Paulo já tinha que ter contratado um outro lateral esquerdo. Porque aí começou mesmo, né, naquela época com esse papo de que o Lisieiro, que está voltando de empréstimo, pode fazer a lateral esquerda. E aí a gente viu que não é bem assim, né, cara? O Lisieiro não pode fazer essa posição. Provavelmente, claro, tá lá, vai testar, de repente dá certo. A gente nunca sabe, futebol é imprevisível. Mas assim, a tendência é que não dê certo. Aí o São Paulo não se planejou nessa posição. O Wellington ficou ali como o único titular, não tinha um reserva para ele, porque logo o Lisieiro foi emprestado e o Patrick estava muito cru ainda e continua cru. E aí o Wellington machucou, o São Paulo, cara, desesperou, falou, puta, e agora? O que a gente faz? Né? E aí foi achar o Caio Paulista, que era o quarto reserva do Fluminense, que na época que chegou pro São Paulo era um meme, cara, lembra? Aquele lance dele no próprio Morumbi pelo Fluminense, tentando dar uma pedalada na bola, e ele pisa na bola. E, cara, o São Paulo, tipo assim, não tinha outra opção, foi achar o Caio. Acabou dando muito certo naquela situação específica de ganhar a Copa do Brasil, jogar 2, 3 meses bem e não sei o quê. Mas, cara, foi muito mais sorte do que juízo. São Paulo não pode se dar esse luxo numa temporada como essa, que é até mais importante do que a anterior, porque a gente está jogando Libertadores e está numa posição de disputa ali, pelo menos do G4 do brasileiro, entendeu? Então, assim, perdeu o Wellington, e aí vai trazer qualquer um. Mas vai ser o Patrick e o Lisieiro. Depois acha alguém. Não é bem assim. Então, acho que o momento de garimpar e de trazer alguém para poder se adaptar e estar preparado para a saída do Wellington, meio que já passou. Ou você traz alguém pronto agora para chegar e jogar, ou vai ter que segurar o Wellington e aí pensar numa reposição para o ano que vem. Nesse ponto, eu acho que a diretoria errou demais, porque assim, cara, o Caio Paulista saiu em dezembro do ano passado. Nós estamos em julho. Não foi contratado ninguém para lateral esquerda. Então, quando a galera fala, e eu concordo, não tem ninguém na Série B, não tem ninguém na América do Sul, beleza. Mas os caras sentaram em cima do problema faz 8 meses. Então, se não acharam ninguém em 8 meses por incompetência, ou porque não tem, ou porque é caro, ou qualquer coisa do tipo, o que me garante que em 10 dias vão achar alguém, liberar o Wellington e o cara tá pronto para jogar na Libertadores no mês que vem? Então, é só esse o meu ponto, não é colocando o Wellington num patamar imbatível, que não tem ninguém igual ele. Mas, assim, o time está encaixado com ele hoje. Você vai perder uma posição, vai desencaixar. E aí, ou vem alguém que já chegue, vista a camisa e jogue, ou então, prefiro ficar com ele mesmo. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa. Aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.